O que fazer quando o guia não progride? O que você faz quando o guia não progride? Funcionou, o paciente veio sangue, você falou, caralho, eu sou foda do central, e fica empolgado, e aí na hora de passar o fio guia, ele não progride. O que você faz? Como diria nosso amigo Reuter, cara, você está me pedindo uma dica, mas eu vou dar 3. Primeira dica, se você funcionou a veia, na hora de vai progredir o catéter, progredir o guia não passa. Primeira coisa, e óbvia, não força. Essa é óbvia, não força. Segunda não coisa... Óbvio não, já vi, velho. Tudo bem, tudo bem. Não força, não tem problema, relaxa. Aproveita que você está na veia, relaxa. Então, o que você vai fazer? O que pode ter acontecido e acontece direto? Você pode ter perdido a veia. Naquele momento que você foi puxar a seringa, que você foi apoiar a mão, você pode ter perdido a veia. Então, o que você faz? Guarda o guia, pega a seringa e tenta aspirar de novo. Tá lá dentro? Beleza. Então, eu vou dar uma dica de apoio. E quando você for puncionar, e você vai estar apoiado, por exemplo, aqui na jugular ou na subclávia, você vai estar com a mão esquerda, se você for destro, e a agulha e a seringa na mão direita, né? Assim que você puncionar, essa mão esquerda, eu sempre falo isso para os alunos também quando estão treinando em boneco, apoia o dorso da mão no paciente. Porque quando você está com a mão apoiada, você vai ter uma força na pinça aqui para segurar a agulha. Isso eu aprendi na vascular, não era uma coisa que eu fazia isso de rotina, mas na hora que a gente está puncionando uma femoral para fazer uma angiografia, por exemplo, a gente tem que ter o controle da agulha. Então, apoia o dorso da mão para você ter ela firme. Beleza, checou, tá na veia, aí vem um outro problema, o bisel. Às vezes você acha que você está entrando com o bisel assim, e aí, por acaso, por ele, você puxou ali, o bisel virou. E na hora que você entrar com o guia, lembra que o guia é uma ponta em J. Logo que ele sair, ele vai fazer o J. Se ele estiver de lado na parede, ele vai voltar. Isso acontece direto. Então, o que você faz? Roda 90 graus para cima, 90 graus para baixo. E tenta progredir o guia. De boa. Direto resolve. Direto resolve. Rodou o bisel, empurrou e testa antes. Isso aí. Perfeito. Essa aí. Outra dica que eu acho legal é o seguinte. Às vezes, você puncionou a veia, dependendo de qual acesso você está fazendo, e a luz da sua agulha está colada na parede oposta que você puncionou. Então, quando você tenta progredir o fio guia, ele fica batendo na parede da veia. Pode mudar a agulha de posição também. É uma variação do que você está falando. Em vez de girar o ângulo, você muda a posição da agulha, também dá certo. Agora, a primeira dica que você deu é a mais importante. Não força, não. Né? E isso é importante porque todo mundo força. Todo mundo força porque acha que está acontecendo alguma coisa. Essa veia aqui está com problema, eu vou forçar. Rapaz. Então, progride com carinho, porque se você progredir com carinho, vai dar certo. Se você forçar, você vai machucar a veia, vai machucar o cliente. Bela hashtag. Então, eu lembrei de um negócio, isso, Igor. Beleza? Lembrei de um negócio, não, lembrei de um caso, cara. Senta que lá vem história, como diria mestre Igor, senta que lá vem história. Rapaz, eu tava no R1, e aí tinha uma punção central para fazer, beleza? E eu fui lá, todo feliz para fazer, né? Chamei o R2, fui me posicionar lá para fazer. E aí ele vazou, fiquei sozinho, junto com os internos. E aí, eu já tinha feito algumas, não era a primeira, mas também não era a centésima. Mas eu puncionei, olha a ideia que eu tive. Tipo assim, né? Coisa de residente. Eu puncionei, aí falei, pô, tá mó fácil. Eu tirei a punção, segurei, aí falei, chamei o interno, falei, tenta aí. Era um cara que super acompanhava, assim. Eu falei, cara, vai você, eu vou te ajudar aqui. Que ideia genial, velho. Genial. Ideia de residente, né? Aí, cara, ele não conseguia puncionar. E aí, o que acontece? Você começa a criar aqueles microhematomas e aí você não consegue mais acertar a veia. E aí, beleza. Pô, desespero. Aí suador, né? Aí começa aquele suador louco, né? De calor, aí você começa a reclamar de um monte de coisa, fala que o fio tá quebrado, fica pedindo outra seringa, anestesia de novo, desespero total.
Funcionamos. Consegui funcionar de novo. Aí, vem uma parte que eu nunca mais esqueci disso na minha vida. Eu falei, me dá o guia. Aí, o que você acha que aconteceu quando ele me deu o guia? Não, não consegui pensar em nada, não. Nada, eu não Tava... estava na pontinha certa. De tanto que a gente passou, o guia já estava fora. Então ele me deu a ponta stiff do guia. E eu fui com a Ah, stiff. Cara, a sorte é que era um acesso jugular e é um acesso muito retilíneo, né? Então ele foi igual um míssil. Mas na hora que eu terminei de passar, a pontinha... você viu o Jota. Aí eu, nossa, bicho, meu Deus. Né? Assim, eu falei, cara, atravessou, né? Aí, não, mas assim, eu falei, cara, mas foi muito liso, velho. Foi muito liso, deve ter dado tudo certo. Aí eu lembro desse, cara, eu lembro desse raio-x. Deixa eu te falar que eu paro agora aqui, eu lembro do impacto que foi abrir esse raio-x. Tipo, aquele suador. Aí eu cliquei para abrir, pum, tava certinho o acesso. Deus Mas olha protege. só, Né? você está Graças a contando Deus. uma história onde você fez isso sem querer. Eu já vivi isso, tipo assim, de alguém funcionar e entrar com o catéter invertido porque o Jota não estava progredindo. E aí veio aquela ideia genial de falar, porra, essa ponta é muito mole, eu vou entrar com a ponta dura, porque aí vai igual um míssil. E aí, meu amigo, eu não sei o que deu no final das contas, né? Mas que eu não fiquei para ver. Mas, galera, não inverta a ponta do guia, beleza? Se não passar no J, não inverta. Tranquilo? Sempre fiquei na dúvida sobre que tamanhos usar em crianças. Essa é boa, mas essa boa. porque... Mas vem pronto. Vem pronto. Assim, é só você falar assim, vou te dar a dica então. Se você falar, me dá o kit de criança, o kit pediátrico. Né? Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Dominar, vamos dizer, esse ponto. Assim, você pode pedir, e é de acordo com a idade. Isso aí. Isso aí é algo que não vai te atrapalhar, não, mano. Isso é fácil de resolver. O que vai te atrapalhar mais vai ser a técnica que você precisa dominar. Beleza? Passar o fio guia. Sempre perco quando retiro a seringa. E aí, qual a dica que você dá para o cara que na hora que tira a seringa perde o acesso e não consegue passar o fio guia? Tá aí, cara. A dica que a gente deu agora há pouco, né? De você apoiar a base da mão na hora que você estiver fazendo o procedimento. Então, se você está fazendo um procedimento na subclávia, sempre falo isso com os alunos na hora treinando em boneco. Está fazendo na subclávia ou está fazendo na jugular, você é destro, mão direita na seringa, né? Você pode segurar a seringa com uma mão, né, em forma de assim, o jeito que você vai segurar a mão direita, eu não vou nem entrar em detalhes agora, não. Mas, assim, quando você for usar a mão esquerda, em vez de você deixar ela na seringa, simplesmente por fora, apoia o dorso da mão no paciente, se é no pescoço ou se é no ombro, na hora de fazer a subclávia. Porque assim que você funcionar, você vai fazer a pinça. E você segura a agulha firme, apoiada no paciente, aí você não balança. Se você estiver suspenso, na hora que você segurar, balança. E pior, às vezes você segura assim, ó, até por instinto, né? Você está funcionando e segura assim, acabou. Assim você vai perder com certeza. Então, vira a mão, apoia e aqui, ó, pinça. Não solta, não solta a agulha, exatamente. Não solta a agulha, mestre. Não solta a agulha. Há risco de embolia gasosa em acesso venoso central ao desconectar a seringa da agulha para passar o fio guia? O que eu vou falar primeiro? Se você lê em livros, se você lê na descrição da técnica, principalmente livro americano, você vai ver que eles têm uma preocupação muito grande na descrição da técnica. Depois que você tira a seringa, eles falam para você colocar o dedo na agulha, tampar a luz da agulha antes de colocar o fio guia. Mas o que eu vou questionar, né, em relação à prática é o seguinte: quando você puncionou e você está aspirando ali dentro da seringa e você retira a seringa, o fluxo é oposto, está saindo sangue e não o contrário. Então, como que vai entrar um êmbolo de ar ali se está tendo fluxo do sentido oposto? Então, Bruna, eu te diria que na literatura
Eu já li em algumas descrições aí de acesso central, principalmente americanos, esses artigos aí americanos, eles falam para você botar o dedo por causa de risco de embolia. Mas, cara, pensando ali É um sistema, fisicamente falando, você tem uma proteção pressórica ali, né? Se você, primeiro que a pressão atmosférica pressão atmosférica não, desculpa, a pressão da própria agulha, se tiver tendo refluxo, vai impedir a entrada de ar, de formação de algum êmbolo. Acho que o que poderia acontecer numa situação dessa, talvez seja uma conexão bem errônea do equipo, talvez poderia levar a uma situação embólica, mas teria que ser algo bem desproporcional ao, vamos dizer, a técnica, né? Porque a gente não fica com tempo, por exemplo, equipe de enfermagem. Vamos dizer que você esteja, vamos lá, vou criar uma situação pesada aqui. Vamos dizer que você esteja totalmente sozinho, você funciona, você liga o equipo, você faz tudo. E aí, qual que é a dica e o que todo técnico de enfermagem faz que às vezes você nem repara? Ele, antes dele conectar o equipo, ele abre o equipo. Ele preenche o equipo com uma coluna d'água para tirar o ar. Então, talvez, você pensando, se você ligar direto, tem uma coluna de ar grande que entrar, mas isso não acontece. O técnico de enfermagem, ele sempre, você pode até reparar isso, agora que eu te falei, repara, você vai ver que acontece direto. Ele sempre lava e preenche o equipo com soro. Isso diminui ainda mais a chance. Uma outra situação que eu estou pensando aqui agora com a pergunta dela é o seguinte: tem uma estratégia que você tira um pouco do ar de dentro da seringa antes da punção, o que facilita muito o acesso. Se você não Cria uma pressão negativa, né? Se você não tiver com o êmbolo da seringa tracionado o tempo todo, e, por exemplo, você pegar aquele restinho de ar, quando você puncionar e não estiver aspirando e, sei lá, jogar o ar ali que está dentro, o restinho de ar que está dentro da agulha, talvez também possa ser nessa situação. Mas, na hora de tirar a seringa, eu diria que não. Quando você punciona, às vezes, qualquer veia, né? Quando você faz uma punção da veia, o que acontece? Às vezes, você não está entrando liso. Às vezes, a veia se dobra e depois abre. Isso acontece, a gente consegue ver isso, às vezes, no ultrassom. Então, quando você mantém ela aspirada, assim que você toca na parede, você mantém a parede aspirada, então entra com uma suavidade maior. Não sei se você já reparou, se você já funcionou, o Igor com certeza já deve ter sentido isso. Às vezes você entra e faz assim, né? Parece que você entrou num espaço, né? Como se tivesse perdido uma resistência mesmo, né? Então, meio que acontece por isso, né? A parede, ela se dobra e depois ela se expande. Ela que próprio causa a perfuração, né? A punção, né? Pô.